dia a todos, que a graça e a paz de Jesus possam reinar em nossos corações. Eu espero que vocês e todos os seus familiares estejam bem. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento que nós estamos aqui, de estudo da Tua Santa Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, enchendo as nossas vidas e orientando a nós também, Deus, porque nós vivemos tempos difíceis, mas nós cremos e sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandonou. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos orienta. Por isso nós somos gratos ao Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Peço que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família que estará ouvindo esta palavra, que o Senhor sustente-as do pão material e também na sua vida espiritual. Fica, Senhor, conosco, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, eu sou a Tereza Braz, vocês já me conhecem, sou professora da classe Boas Novas, da Igreja Batista em Brás Cubas, da qual eu faço parte como membro. E no domingo passado, nós estudamos no Evangelho de Mateus, que estamos estudando, nós vimos sobre a eficácia da oração. Nós vimos que a oração ela é eficaz quando ela é feita em nome de Jesus e quando ela é dirigida ao Pai de acordo e feita de acordo com a vontade do Pai que está nos céus. E hoje nós vamos continuar estudando também em Mateus, dos versículos de 13 em diante. Jesus, após ensinar os seus discípulos sobre vários assuntos, como nós já vimos, em especial como nós estamos falando sobre a oração, para que eles pedissem, que eles buscassem e que eles persistissem na oração. E Jesus, então, nos versículos seguintes, de 13 em diante, ele vai ensinar para os seus discípulos que havia duas portas, dois caminhos. Diante de tudo aquilo que eles ouviram, que eles estavam aprendendo, eles precisavam fazer uma escolha. Dois caminhos, duas portas para vocês entrarem. E depois também Jesus fala sobre duas árvores, ou seja, vocês ouviram, eu ensinei, agora cabe a vocês ou serem a árvore boa, que produz bons frutos, ou seja, o bom testemunho de vocês, a boa palavra que vocês estarão falando à multidão, falando aos povos, ou então vocês serão uma árvore má, que vai produzir maus frutos. O testemunho de vocês não vai ser bom. E então vocês também precisam escolher ou ser esta árvore boa, produzindo bons frutos, ou a árvore má, produzindo maus frutos. E por último, Jesus fala sobre dois fundamentos, no finalzinho do capítulo 7 que nós veremos. Jesus ele vai falar sobre dois fundamentos, dois homens, um homem representando o homem prudente, as coisas que a pessoa faz com prudência, com zelo, e o homem imprudente, que ele não toma nenhuma precaução naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele vai construir. E ali Jesus vai falar então sobre a construção e vai mostrar aos seus discípulos o que seria então este homem imprudente. Então essas três situações, os discípulos precisavam escolher agora. Já ensinei, está tudo diante de vocês. Claro que Jesus vai continuar ensinando depois nos outros capítulos que nós veremos. E aqui então, começando no capítulo 7, versículo 13, Jesus fala para os seus discípulos: entrai pela porta estreita, porque ela conduz à vida abundante. Embora estreita, apertada, ela conduz à vida eterna, ela conduz à vida abundante. Agora, o caminho largo, a porta larga, espaçosa, ela conduz à perdição. A porta estreita
para caminhar por ela, para entrar por ela, é preciso cuidado, é preciso perseverança. Eu creio que vocês já passaram por algum lugar estreito. Às vezes, quando a gente está dirigindo, você vê um pedacinho estreito para você passar, você tem que medir ali o rumo certinho para você passar. Quando você vai passar por uma ponte sobre um rio, aquela ponte bem estreitinha, caminho difícil, você precisa prestar atenção para você não pisar fora e cair na água. Então, a porta estreita, ela é difícil, ela precisa de perseverança, a caminhada é dura, é preciso ter fé, é preciso ter disciplina e disciplina espiritual, se nós olharmos para o lado espiritual na nossa vida como cristãos. Para nós caminharmos por esta porta que é Jesus, esta porta estreita, nós precisamos ter disciplina. E que tipo de disciplina nós precisamos ter? Nós precisamos ter disciplina no nosso horário, para lermos a palavra de Deus, para estudarmos, para meditarmos. Disciplina no momento da nossa oração, procurar estar a sós com Deus constantemente, como Jesus ensinou lá no capítulo 6. Fecha a porta, entra no teu quarto e ora ao Pai Celestial, ao Pai que estás nos céus. Nós sabemos que hoje, para nós exemplificarmos um pouquinho, existem vários tipos de portas. Portas de madeira, porta de ferro, porta de vidro, vários tipos de porta. Inclusive, existe a porta automática, que quando você se aproxima dela, ela abre automaticamente para você. Eu fico pensando que Jesus é a nossa porta automática. Quando nós nos aproximamos de Jesus, em humildade, em oração, meditando na sua palavra, pela fé, Ele vai se abrir para nós e de braços abertos Ele vai nos receber para atender o nosso pedido, para nos socorrer nos momentos oportunos, nos momentos que nós precisamos dele. Lá em João 10:9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, diante dessas duas portas, os discípulos precisavam tomar uma atitude, fazer uma escolha. Ou entro pela porta larga, onde eu vou ter tudo, vamos dizer, fácil, uma vida tranquila, em certos pontos, ou eu vou entrar pela porta estreita, onde eu vou ter então lutas, vou ter que perseverar e caminhar então por Jesus. Lá em Apocalipse 3:20 nós lemos também: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Então, a escolha sempre é do homem. Eu preciso abrir a porta da minha casa para Jesus entrar, para Jesus então se fazer presente ali. Quando nós, na nossa casa, por exemplo, nós temos liberdade. Nós conhecemos onde fica o quarto, onde fica o banheiro, onde fica a sala. Nós às vezes sabemos até de detalhes dentro da nossa casa, porque nós temos liberdade ali dentro da nossa casa. Então, quando nós abrimos a porta para Jesus, Ele entra em nossa vida, nós também precisamos dar liberdade para Ele agir em nossa vida, para Ele trabalhar em nossa vida. Então, nós podemos concluir que, para os discípulos, o que Jesus ensinou, eles precisavam tomar essa decisão, ou a porta, caminho largo, ou então o caminho estreito. Hoje, nós também temos diante de nós decisões a fazer. Tudo que Jesus ensinou a eles, nós já falamos que eram como pérolas preciosas, era valioso. Então, compensaria os discípulos entrarem pela porta estreita e falarem e viverem aquilo que Jesus ensinou para eles. Bom, agora nós vamos então para Mateus 7, dos versículos de 15 em diante. Jesus ali nesse trecho ele vai falar sobre os falsos profetas. E nesses versos ele ensina aos discípulos para que eles cuidassem, eles ficassem alertas também contra os falsos profetas que estão presentes em todo lugar e em todo tempo. E naquela época dos discípulos também já tinham os falsos
profetas, que eles poderiam trazer no meio dos discípulos uma vida mais fácil de viver, uma vida que poderia então ser assim uma vida diferente, mas que possivelmente fosse essa porta larga, o caminho espaçoso. E os discípulos então eles precisavam de cuidar para que eles não fossem assim enganados por esses falsos profetas que poderiam vir disfarçando-se como pastores das ovelhas, mas tinham aparência de ovelhas, mas afinal de tudo eles eram os lobos devoradores. Por dentro eles tinham um coração incrédulo, um coração maligno, são imaturos na fé. Por exemplo, Jesus usa verdades assim naturais, verdades visíveis, para poder então ensinar as coisas invisíveis. Aí nós vemos que ele fala ali das árvores, como nós vamos falar logo mais à frente, dos bons frutos. E nós percebemos então que no versículo 16, Jesus de certa forma ele muda a sua maneira de falar. Ele fala mais direto aos falsos profetas. Depois ele fala mais direto também às pessoas individualmente. Nós sabemos que cada cristão é um profeta de Deus para proclamar as verdades de Jesus, para anunciar a palavra de Deus, as profecias que Deus deixou para que fossem anunciadas, que elas estão em toda a Bíblia Sagrada. As profecias de Deus, que elas já foram completadas ali em Apocalipse, que é o último livro da palavra de Deus. Hoje nós precisamos também, hoje nós não precisamos elaborar novas profecias, porque elas já estão prontas. Basta nós estudarmos, nós meditarmos que elas já estão prontas. Só precisamos agora vivê-las e anunciá-las. Depois então Jesus fala das duas árvores, como nós falamos. Uma produz bons frutos e a outra produz maus frutos. Que tipo de fruto então os discípulos deveriam produzir agora, já que eles são então participantes do reino espiritual, do reino de Jesus Cristo? Jesus então ele ensina aos seus discípulos que eles deveriam, assim como nós hoje também, para se portarem no reino, eles deveriam então se conduzir de acordo com aquilo que Jesus havia ensinado. Jesus traz então alguns ensinamentos aos discípulos que nós vamos ver a seguir. O primeiro ensinamento que nós vemos aqui no versículo 21, ele fala para fazer a vontade do Pai que está no céu. Para entrar no reino dos céus, como nós vimos anteriormente, existem dois tipos de reino. O reino que nós diríamos assim, o reino mais amplo, onde Deus dirige todas as coisas, ele é rei, ele é senhor, ele é soberano. E o reino mais restrito, que é aquele reino que está no nosso coração, onde nós permitimos que Deus venha reinar então em nosso coração. Assim, para fazer a vontade do Pai que está no céu, nós precisamos encontrar na palavra de Deus qual é a vontade do Pai que está no céu. Entre tantas vontades do Pai que está no céu, eu quero compartilhar com vocês. Eu acredito, para mim, né? Eu acho que cada um pode pensar da sua maneira, mas pelo que eu tenho lido na Bíblia, eu acredito que as duas vontades principais de Deus, entre tantas vontades de Deus, a primeira grande vontade de Deus está escrito lá em 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4, que diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus, que oremos por todos os homens, para que eles sejam salvos. A primeira vontade de Deus é que o homem seja salvo. Foi por isso que ele enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer por nós, para morrer na cruz como Salvador para o homem. Os discípulos, eles precisavam orar por todos os homens, para que eles fossem salvos. Esta
é a vontade do Pai que está no céu. A primeira vontade do Pai que está nos céus, que todos sejam salvos. A segunda vontade de Deus encontramos em 1 Tessalonicenses 4:3, que está escrito assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, uma vez o homem salvo, ele faz um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, um compromisso com o Rei Jesus, ele recebe a vida eterna, e então ele deve buscar a santificação, como está escrito lá em Hebreus 12:14. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor, quanto mais entrar no reino dos céus. Deus tem muitas vontades, como nós já falamos. Assim, como eu, como você, todos nós temos várias vontades, vários tipos de vontade. Mas conforme nós estamos lendo, estudando aqui em Mateus 7, 16 a 29, Deus, na pessoa do seu Filho, está alertando aos discípulos que não bastava eles dizerem Senhor, Senhor, não bastava eles profetizarem, eles ensinarem em nome de Jesus, eles expulsarem demônios, fazerem milagres, mas eles precisavam viver Cristo em sua vida, viver o Rei cada dia em sua vida. Receber Jesus não é difícil. Agora, você entrar pela porta estreita, você ser esta árvore boa, dar o seu testemunho, ter um compromisso com Jesus de uma vida santa, de uma vida de retidão, uma vida de justiça no seu dia a dia. Se nós não tivermos cuidado, ela se torna muito difícil. Nós temos compartilhado aqui sobre esta vida de retidão, esta vida de justiça. E é o que Jesus ensinou ali para os seus discípulos e é o que ele ensina para nós também. Precisamos então passar por uma vida de transformação genuína. Tudo deve se renovar, ter uma vida correta, uma vida justa para com o Rei e para com o próximo, como nós já também estudamos. Enfim, precisamos buscar primeiro o reino de Deus e submetermos ao Rei Jesus, que é o nosso soberano, que é o nosso Salvador. Eu gosto muito do exemplo do apóstolo Paulo, que sabemos que ele era um dos maiores assassinos dos cristãos, o maior perseguidor dos cristãos de sua época. Então, quando ele foi transformado pelo Senhor Jesus, ele passou de acusador, passou de perseguidor para ser acusado e perseguido. Porém, ele tornou-se o maior evangelista do seu tempo, pois buscava uma vida de santidade, em viver bem para honrar e glorificar o Rei Jesus. Ele não deixou que o seu passado o impedisse de viver uma vida reta e pura. Sua nova forma de viver realmente demonstrava que ele era um súdito do reino dos céus. Ele pertencia ao Rei Jesus. Jesus aqui, então, ele adverte seus discípulos para aqueles que não fazem a vontade do Pai que está nos céus, que, como vimos, que não aceitam Jesus, que rejeitam Jesus, não querem ter uma vida de santidade. Jesus vai dizer-lhe claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 23 do capítulo 7. Para não ouvirmos essa sentença de Jesus, precisamos ser uma árvore boa, precisamos entrar pela porta estreita, precisamos ser árvore boa, produzindo bons frutos espirituais, fazendo a vontade do Pai que estás nos céus. Depois nós vamos também pensar nessa palavra de Jesus sobre os dois fundamentos, ouvir e praticar. Esse segundo ponto aqui, esse terceiro comentário de Jesus sobre este fundamento, nesses versículos que estamos vendo,
Jesus deixou então para os discípulos, como diz, um exercício, o exemplo de uma edificação de 2 fundamentos, nos versos 24 a 27. E assim ele, ao concluir esse Sermão do Monte, ele faz uma comparação visível, usando algo visível para comparar as coisas invisíveis, ou seja, a construção de uma casa material visível, conhecido dos discípulos como uma construção espiritual invisível, que seria então o reino dos céus, seria a construção de cada vida, de cada pessoa, como nós falamos acima, né? E também a construção da igreja que mais à frente Jesus iria instituir. Tudo isso para enfatizar a importância da obediência à lei que ele veio trazer, que ele veio instaurar ali dentro do seu reino. Eles ouviram, agora eles deveriam pôr em prática. Colocar a figura ali de um homem, Jesus colocando ali a figura de um homem, o primeiro homem foi o homem prudente, que edificou então a sua casa sobre a rocha. Rocha, um lugar seguro, um lugar tranquilo, um alicerce sólido que não seria abalado por qualquer tempestade, não cairia por qualquer vento. Com isso, Jesus estava a dizer aos seus discípulos que o que eles aprenderam durante o seu sermão ali no monte era o fundamento firme e seguro. As palavras que Jesus disse ali eram palavras do rei. E se eles firmassem no rei, que é a rocha invisível, inabalável, assim a vida de cada um deles deveria então permaneceria firme, porque fora fundada em Jesus Cristo, a rocha eterna. Davi, ele declara no Salmo 61, versículo 2, que ele se dirigia à rocha que era mais alta do que ele, essa rocha que é Deus, é o Deus da minha salvação, ele é a minha defesa, por isso não serei abalado. Então, Jesus é a rocha eterna e nele nós devemos construir a nossa vida. A igreja está sendo construída nessa rocha eterna. Nós sabemos que depois, quando Jesus partiu, a igreja foi instaurada no poder do Espírito Santo. E ali então foi construída, foi instituída a igreja do Senhor Jesus Cristo. É sobre essa rocha eterna. Então, esse primeiro homem, ele foi prudente, construiu sobre um sólido, firme e seguro. Mas o segundo homem, ele foi insensato, porque ele edificou a sua casa sobre a areia. Ele não pesquisou o terreno, se o terreno era arenoso, pedregoso, se era firme, se o fundamento ali ficaria firme. Simplesmente ele foi construindo. O resultado: veio a tempestade, veio a chuva, os ventos fortes com ímpeto e a casa caiu. E está escrito ali que foi grande a sua queda. Na areia, ela não teve fundamento firme. Esse homem não estava capacitado para enfrentar as verdades da vida, as adversidades da vida. É o tipo do homem que hoje ele não quer se submeter à vontade do Pai que está no céu. Ele rejeita a palavra do Pai. E aí, diante de todos esses ensinos de Jesus que nós vimos, né? Desde o princípio lá do capítulo 5, capítulo 6 e agora no capítulo 7, em especial, os discípulos, eles não poderiam lançar essas coisas preciosas que Jesus ensinou a eles, aos cães, aos porcos, como nós vimos. Eles precisavam entrar pela porta estreita, mesmo com todas as dificuldades. Eles precisavam guardar-se dos falsos profetas. E Jesus ele encerra então o seu sermão ali no capítulo 7, falando sobre esses 2 fundamentos. Jesus, como nós falamos, ele é o fundamento sólido, o fundamento seguro.
Paulo, em 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11, ele fala que ele, Paulo, ele lançou o fundamento e que esse fundamento é Jesus Cristo e que ninguém mais pode criar outro fundamento em cima ou é melhor que esse fundamento que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muita gente hoje nós percebemos, ou seja, desde o início também, muita gente quer colocar outros fundamentos, mas não é possível colocar outro fundamento melhor, maior, mais eficiente do que esse. O fundamento, a rocha eterna é Jesus Cristo. Quando nós estudamos lá em Mateus 5, nós vimos que a multidão estava lá presente. Jesus viu aquela multidão, ele então subiu ao monte com seus discípulos para lá ele trazer esses ensinos aos seus discípulos e também a multidão que estava ali presente, acompanhando. Todos ouviram o sermão de Jesus, aquela multidão que estava desde o princípio. E aqui no final, no versículo 28, diz que a multidão se maravilhou, ficou toda maravilhada com a doutrina que Jesus estava ensinando, com as palavras que ele falava, porque ele falava com autoridade. Eu fico pensando, né, Jesus ali falando sem microfone, sem um alto-falante, sem alguma coisa para ajudar, sem a internet de hoje. Mas esta multidão que estava ali ouvindo Jesus falar, é a mesma multidão, ou é a multidão que nós temos hoje. Naquela época, como nós já vimos, muitos, inclusive os fariseus, desprezavam a Jesus, não queriam obedecer a Jesus. Ouviam, Jesus falava, a multidão acompanhou, a multidão ouviu. Hoje não é diferente. Hoje a palavra de Deus está sendo pregada. Hoje nós temos inúmeros meios de ouvirmos a palavra de Deus, de pregarmos a palavra de Deus. Mas a multidão continua rejeitando Jesus. A multidão continua indiferente com aquilo que Jesus veio trazer, que Jesus veio implantar. Que nós, como cristãos, ao encerrarmos essa primeira parte aqui do ensino de Jesus, em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, que nós possamos ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, se alguém ouvir a minha voz, não rejeite, aceite. Então vamos aceitar, já aceitamos Jesus, mas vamos continuar aceitando a sua palavra para vivermos para a sua glória e para a sua honra. Nós vamos parar aqui, no próximo domingo nós entraremos no capítulo 8 em diante. Um bom domingo para todos e que Deus os abençoe.